Este som é o chamamento habitual da trepadeira azul, que é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou o Gonçalo Elias, comigo está o Zé Souza, a quem dou desde já as boas-vindas para mais uma conversa. Olá, Gonçalo. Obrigado a todos aqueles que estão aqui a ouvir-nos. Gonçalo, nesta altura do campeonato, tu vais fazer uma voltinha até ao Sado, não é verdade? É verdade, e esta situação foi também bastante engraçada. Eu resolvi ir ao Sado, já não me lembro porquê, na altura, pronto, eu morava em Lisboa, como já referi, tinha ido no mês anterior, em outubro, porque agora estamos no dia 1 de novembro de 88. No mês anterior tinha ido explorar o estuário do Tejo e desta vez vou até ao estuário do Sado, concretamente até um estradão que vai até à Herdade do Pinheiro. É uma zona que hoje em dia é mais difícil acesso, porque tem alguns portões fechados, mas na altura o acesso era mais livre. E eu olhei para o mapa, achei que aquilo devia ser uma zona interessante. E eu ainda não tinha, na altura ainda não tinha carta, mas lembro-me que falei com um amigo meu que já tinha e acho que o convidei para ir, e mais uma ou duas pessoas, e então fomos até aos montados, aquilo já é ali na transição para o Conselho de Alcácer do Sal, para os montados junto ao Estradão para a Herdade do Pinheiro. Montados, portanto, assim uns bosques de sobreiro com alguns pinheiros à mistura. E uma das pessoas que ia, curiosamente, era o filho mais novo do meu tio, o meu tio que me deu as bases para a observação de aves, e o meu primo, portanto, esse filho mais novo dele, que tem menos meia dúzia de anos que eu, portanto, ele na altura devia ter pai, uns 14 ou 15 anos, ele também era interessado na observação de aves, e então ele nesse dia também foi. E eu recordo-me que quando chegámos lá ao meio desmontados, nós acho que nós éramos quatro ou cinco, se não me engano, e eu sugeri, como não conhecia bem o local, sugeri, a gente vai se dividir em dois grupos de dois, né, para explorarmos aqui para ver o que é que há. E eu fiquei num grupo e o meu primo ficou noutro. E eu, na voltinha que dei, ali um bocadinho ao acaso, lá no meio do arvoredo, encontrei, assim, de uma assentada, não uma, mas duas espécies novas. E eu hoje, excepcionalmente, vou referir a espécie do próximo episódio, porque foi vista na mesma ocasião e na mesma circunstância. E, portanto, e as espécies Já novas estás foram. a revelar coisas. Não, estou, mas neste caso estou por causa da circunstância em que isto aconteceu, porque isto depois tem a ver com a conversa que eu tive com o meu primo. Ah, Um, é que, portanto, as espécies foram a trapadeira azul e o chapim de popa, que foram duas espécies novas para mim, que eu nunca tinha visto, e que são frequentes ali no meio florestal. Portanto, foi assim duas surpresas. E passado, sei lá, meia hora, quando nos juntamos todos outra vez, eu digo assim ao meu primo: Olha, vi uma trepadeira azul e um chapim de popa. Ele ficou a olhar assim para mim, com um ar completamente incrédulo. Disse: Não acredito. E disse: Não, é verdade. Nós depois fomos ali à procura dos bichos novamente e penso que os voltámos a ver. Porquê é que ele ficou incrédulo? Porque a experiência de observação dele era com o meu tio, naturalmente, com o pai dele, mas o meu tio, daquilo que eu me recordo, nunca tinha investido muito assim na observação de aves florestais, de passariformes destes que andam no arvoredo, que são obviamente aves mais difíceis de ver. Portanto, ele não me andava. digas que então eram coisas que ainda lhe faltavam na coleção. Era. Portanto, ele andava mais, quer em terrenos abertos, portanto, agrícolas e afins, quer em zonas com aves aquáticas, ou em zonas urbanas e periurbanas. E este tipo de aves, que embora sendo frequentes, andam em meio florestal, longe de zonas habitadas, eram aves que lhe tinham escapado ao meu tio e, consequentemente, ao meu primo também. Daí o ar incrédulo dele. E como esta notícia foi dada por mim a ele com as duas espécies em simultâneo, e por isso é que eu estou a referir já à próxima espécie, porque de facto o facto de serem duas causou-lhe ainda uma estupefação maior, né? Se fosse só. E eu, de repente, quer dizer, eu despejo-lhe ali duas espécies que ele nunca tinha visto, a trepadeira azul e o chapim de popa. E foi só por este motivo que eu já estou a revelar a próxima espécie, que será então na sequência desta, porque vi no mesmo local e no mesmo dia, então, que foi 1 de novembro de 1988. E, oitenta e oito. E, portanto, este é o introito sobre as circunstâncias em que se deu esta observação. Então agora vamos já esclarecer, ou tentar esclarecer aqui uma questão que eu gostava, digamos, que isto ficasse claro de uma vez por todas, que é,
Mito ou realidade, esta é a única ave capaz de descer dos troncos de uma árvore de cabeça para baixo. Bom, se é a única que consegue descer, eu não consigo jurar a pé juntos. Elas fazem isso com muita frequência porque se agarram aos troncos de cabeça para baixo e conseguem efetivamente descer. Acontece que eu já vi outras aves agarradas aos troncos assim meio de cabeça para baixo, como por exemplo alguns chapins, ou já vi trepadeiras comuns, portanto a certa braquidáctila agarrada aos troncos assim, nem é de cabeça para baixo nem para cima, mas é de cabeça para o lado e está de barriga para cima. Portanto, eu já vi outras aves numas posições que a gente chamaria um bocadinho acrobáticas, embora não estivessem exatamente a descer. Portanto, não consigo dizer se é a única, mas é certamente a especialista neste tipo de comportamento. Eu pelo menos falo com muita frequência, não é? Faz porque Uma ela, das coisas ela... que eu também achei piada assim que já assisti uma trepadeira azul a fazer é a capacidade que elas também têm de, mesmo nos troncos, nos ramos horizontais de uma árvore, andarem à volta do ramo como se desafiassem a gravidade quase. Aquilo é uma coisa Assim, elas impressionante. conseguem fazer isso porque elas têm também umas garras bastante fortes para o tamanho da ave, que lhes permite agarrarem-se com força aos troncos, concretamente. E por Mas outro lado, há aqui outro aspecto. contrariamente aos pica-paus, não usam a cauda para se apoiar. Não, mas têm garras fortes. E se tu reparares noutra coisa, elas normalmente estão em árvores de tronco rugoso. E as árvores de tronco rugoso têm muito mais pontos de apoio do que uma árvore de tronco liso, não é? Sim, sim, sim. Não quer dizer que não possam usar árvores mais lisas, que eu até já as vi em eucaliptos e penso que em choupes, etc. Mas as árvores de tronco rugoso são mais práticas para se agarrarem. A verdade é que elas, com aquelas garrazinhas que têm, acabam por se conseguir segurar com relativa facilidade. O facto de se virarem de cabeça para baixo, eu acho que olha, é o resultado de uma estratégia evolutiva, provavelmente, que lhes permitiu tirar partido desse comportamento. Sim, aliás, uma das fotos mais engraçadas que se vê volta e meia desta espécie é aquela pose em que o corpo está todo virado para baixo, mas a cabeça está virada para o lado, não é? Exatamente, Assim, sim, quase esse a é fazer um típico. L, parece que aquela coluna E- vertebral está ali partida pelo meio. Exato, isso é típico, é típico. É. Diz-me uma coisa também, quando nós falamos na distribuição desta ave, falando agora de Portugal, ela aparece muitas vezes descrita como pouco comum a comum. Uh, isto significa o quê? Ela é muito seletiva nos espaços que frequenta? Não, o pouco comum a comum, vamos ver. Por exemplo, se te estás a referir àquele livro de que eu sou coautor, que é Sim, o Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, nós usamos um bocado essa designação pouco comum a comum, um bocadinho com duas interpretações possíveis. Uma delas é dizer que está ali, em termos de abundância, numa situação de transição entre as espécies que são pouco comuns e as espécies que são comuns. Porque nós não usamos muitas categorias. Nós, nesse livro, usamos as categorias muito comum, comum, pouco comum, escasso. Né? E às e vezes depois raro. houve estes casos intermédios que entalaram. Há sempre casos intermédios quando tu defines graus de abundância, porque isto não é por escalões, isto tem vários tons de cinzento. Mas se eu bem me recordo, e atenção, eu digo isto se eu bem me recordo, porque este livro também já tem quase 15 anos desde que foi publicado, se eu bem me recordo, nós também usamos isso nestes casos com uma interpretação um bocadinho diferente. O pouco comum a comum significa que numas regiões é comum e noutras é pouco comum. E, de facto, há zonas, como por exemplo no Ribatejo e nos montados do Alentejo Litoral, como é aqueles do estuário do Sado que estávamos a falar há pouco, em que a espécie ocorre em densidades relativamente elevadas e que se pode considerar comum. Mas há outras regiões em que ocorrem densidades muito mais baixas e que se enquadra melhor no pouco comum. E, portanto, eu tenho a ideia que nós também usamos um bocadinho esta forma de descrição para caracterizar de forma sucinta estas variações de abundância entre regiões. Quando olhamos para o portal avesdeportugal.info, apresentas normalmente dois mapas, um que é a área de distribuição e outro que é a contagem máxima por distrito com base no eBird.
A área de distribuição, nós vemos, temos praticamente o país, há ali umas manchas brancas, mas o país está praticamente quase todo pintado, e depois quando vamos ver as contagens máximas, há de facto ali umas zonas em que as contagens máximas são muito baixinhas, e depois tens essa coincidência, não é coincidência, que não será coincidência, não é? Portanto, que disseste portanto, da zona do Sado e Alentejo, com contagens relativamente elevadas, mas depois também aparecem assim uns casos tipo 30 ali pela Beira Alta, Trás-os-Montes, a Beira Sim, Interior. aparece 30 no distrito da Guarda e 25 no de Braga. Sim, é verdade, Sim, mas convém ter presente o que é que esses números significam. A contagem máxima, isso é efetivamente, está lá escrito no mapa, a contagem máxima significa a maior contagem individual que foi feita daquela espécie no distrito em questão. Agora, não essa quer dizer que ela seja muito abundante, quer não, dizer que algures no às tempo vezes alguém esse viu 30. às vezes esse valor elevado que aparece para algumas espécies, eu aproveito para explicar isto, que isto até se aplica aos mapas de muitas outras espécies, não significa necessariamente uma maior abundância na região, significa que, por exemplo, e eu próprio cheguei a inserir listas com essas características, alguém esteve a fazer um percurso de contagem que durou 3 ou 4 horas, por exemplo, e ao longo do caminho foi contando muitas. Portanto, se forem listas com uma duração bastante elevada, várias horas, em habitat favorável, os números finais podem ser elevados. É claro que quando o número de listas é muito alto, que acontece com o passar dos anos vai tendendo a acontecer isso, vai se acumulando. Quando o número de listas é muito alto, tendencialmente os números mais elevados vão aparecer nos distritos onde a espécie é mais abundante. Mas é sempre possível aparecer uma lista com números um bocadinho atípicos numa região onde uma espécie é menos abundante, porque alguém fez ali uma prospecção invulgarmente longa, porque esteve a fazer, como eu disse, um transect a pé, por exemplo, ou outro tipo de estudos. Assim Portanto, como também poderá acontecer em aves migradoras, não é? Normalmente apanhar assim não, em aves uma migradoras é situação, diferente porque aí estamos a falar de bandos. E mas não é o caso desta, esta não é não, não, migradora. porque isto não é uma espécie gregária, isto é uma espécie, enfim, normalmente anda solitário ou aos pares. Portanto, eu associo isso mais a uma contagem elevada. De qualquer forma, quando eu, por exemplo, eu estou a olhar para o segundo Atlas de nidificantes, que tem os mapas de abundância, e o que se mostra é que a espécie é mais abundante a sul do Tejo, mas depois também tem umas manchas de relativa abundância no distrito da Guarda, particularmente naquela zona que é chamada o Planalto de Ribacoa, que vai ali desde mais ou menos desde a Almeida até à Serra da Malcata, que tem umas zonas de carvalhal bastante bem desenvolvidas, onde a espécie é razoavelmente abundante, e portanto, eventualmente seria isto. Mas para quem tiver curiosidade, porque isto agora também vou dar aqui uma dica para quem quiser saber mais sobre estes números, para quem tiver curiosidade, e falando deste caso concreto de Padeira Azul, que nós olhamos para o mapa e vemos 30 no Distrito da Guarda, nós podemos saber em que data, em que local e em que circunstâncias e por quem é que foi feita essa observação. Basta fazer o seguinte: vai-se ao eBird, quando tem uma opção que é escolher região, neste caso escolheremos guarda, distrito, e quando escolhemos guarda distrito vai aparecer a lista de espécies observadas no distrito e tem lá uma opção que é ordenar pelo número mais elevado de indivíduos vistos para cada espécie. E quando escolhemos isso, ele vai nos indicar para a região selecionada, que neste caso é o distrito, o registro com o maior número de indivíduos, que neste caso será 30. Clicamos na data, que é onde está o link para a lista, e ficamos a saber em que circunstâncias foi, quantas horas durou a observação, etc. Portanto, isto é possível fazer para qualquer espécie, para qualquer região, é possível obter informação sobre a contagem máxima, fazendo desta forma que eu acabei de descrever. Alguns no tempo já fizemos um webinário precisamente sobre o eBird, em que essa informação sobre o que é que vamos explorar o eBird, não é? Não tens um webinário qualquer desses? Tivemos, mas esse não chegou a ser Não, gravado. Portanto, não essa foi? gravação, Então pronto, não, então vamos ter não. que o repetir alguns no tempo, com certeza. Os primeiros webinários que fizemos foi na altura do Covid, houve alguns que não foram gravados, portanto, esse até foi, eu chamei a isso um workshop, teve duas sessões complementares, uma à outra. Ok, pronto, então olha, já sabemos, essa Mas teve que ser posta na voltamos agora lista. aqui à nossa Padeira Azul. Voltamos. Estavas Então, a referir só para dizer para mais uma além da coisa. distribuição, para além da Não, distribuição a nível do nosso não, país, deixa-me só dizer o seguinte, que tu falaste em sim, outra coisa, que é no mapa de distribuição, não no que tem os números, mas no outro que tem só as manchas. certo. Efetivamente, a Padeira Azul está presente de norte a sul do país, mas tem algumas manchas de ausência,
que são principalmente no litoral centro, ali entre o Porto e a Figueira da Foz, que é uma zona em que aparentemente não há, ou há muito pouquinhas. É uma zona que está bastante densamente urbanizada, embora tenha algumas manchas de pinhal. Também na chamada Zona Saloia, a norte de Lisboa, tem relativamente poucas. E depois no Baixo Guadiana, ali entre Mértola e Alcotim, praticamente não há. Portanto, são zonas onde, de uma forma geral, há pouco habitat favorável. Agora, onde haja bosques de folhosas e às vezes de resinosas bem desenvolvidos, lá estão elas. Esta espécie não é assim completamente avessa a zonas um pouco urbanizadas, não é? Porque aqui no Instituto Politécnico de Setúbal ela nidifica. Já apanhámos pelo menos 2 anos de seguida ninhos, caixas-ninho que nós instalamos com indícios da presença das trepadeiras. Até porque Sim, elas têm elas aquele podem. hábito de usar lama e para colocar Para fechar a entrada, para não é? fechar a entrada à medida que acham que deve Exato, ser e aquilo é fácil de perceber. exato. Sim, elas podem ocorrer em parques urbanos, efetivamente. Depende um bocado das características das árvores que lá houver, mas sim, já as vi em parques urbanos. Eu recordo-me, como eu já disse, eu vivi muitos anos em Lisboa, que foi onde eu nasci, e eu fiz muitas observações em Lisboa e durante muitos anos, mas muitos anos, estamos a falar mais de 25, eu nunca vi uma trepadeira azul em Lisboa. Embora ocasionalmente aparecessem observações, eu nunca vi. E um belo dia, para aí há uns 6 anos, talvez em 2017 ou 2018, não me recordo, eu fui dar uma volta no Parque de Monsanto, que até é uma zona florestal já um bocadinho mais extensa, onde eu, apesar de já lá ter ido muitas vezes, nunca tinha visto uma trepadeira azul, a altura começo a ouvir uma a chamar. Eu pensei, uma trepadeira azul aqui não é possível, eu já cá vi tantas vezes, como é que há aqui uma trepadeira azul? Não sai daqui sem ver a ave. Então continuei à procura e a certa altura lá consegui ver a ave ali a chamar, lá num arvoredo, estava lá agarrado a um tronco, mas foi a primeira vez que vi uma trepadeira azul em Lisboa, o que sugere que se trata de uma colonização recente. Aliás, há dados, referências bibliográficas, quer em Portugal, quer em Espanha, que apontam para que esta espécie teve uma enorme expansão ao longo dos últimos, talvez, 100 anos. Elas há 100 anos eram muito mais escassas, quer em Portugal, quer em Espanha, portanto, ter-se-ão expandido imenso e este aparecimento em zonas urbanas eventualmente estará enquadrado nessa expansão. Ok. Então agora dando o salto, como eu estava a querer dar aqui para a nível europeu, em termos da distribuição a nível, porque esta ave é uma ave basicamente de Europa e Ásia, não é? Mas quando nós começamos a pensar então na distribuição, também apanha aqui um bocadinho do norte da África, não é? Sim. Se eu não estou em erro. Um, quando falamos nesta distribuição, eh, vemos registros basicamente por quase toda a Europa, excetuando lá as zonas mais nórdicas, provavelmente mais frio. Ehm, Como é que é de lá que elas vêm ou elas foram de cá para lá ou como é que a coisa funciona? Não, é assim, a distribuição, efetivamente, é, como referiste, é a Europa, a maior parte da Europa, mais ou menos até à latitude dos 60 graus, ali mais a latitude de Estocolmo, aproximadamente, e depois vão pela Ásia fora até ao norte da China, Mongólia, Japão, e para lá do Japão até à península de Kamchatka, que é já quase no Estreito de Bering. E Agora, depois, sendo uma espécie que é essencialmente residente, e em alguns sítios, pelo que me parece, até identificada como sendo, portanto, mesmo sedentária, sedentária. sedentária, eh, como é que ela tem uma distribuição assim tão vasta? Ou isto são N subespécies diferentes, ou como Sim, é que, ou pronto. espécies diferentes? Estavas a perguntar de onde é que elas vêm. Elas não vêm, as nossas são diferentes das do Norte da Europa. Esta espécie é de facto muito sedentária, faz muito poucos movimentos, e os movimentos que faz são movimentos de dispersão de muito pequena amplitude, portanto, são relativamente raros os registros de movimentos amplos e, portanto, não surpreende que, como acabaste de referir, tenha imensas subespécies. Na verdade, são 22 subespécies que estão identificadas. Porque é assim, quando tens uma espécie residente que as populações, apesar da distribuição ser mais ou menos contínua, as populações não se mexem muito e, portanto, não contactam umas com as outras, começam a evoluir separadamente. E, portanto, tens 22 subespécies que estão distribuídas, grosso modo, em 3 grupos. O primeiro grupo, que é o grupo
ocidental, que é o grupo europeu onde se insere o nosso, que inclui para aí umas 10 subespécies. Depois tens o segundo grupo, que é o grupo chamado de ventre branco, em que em vez de ser alaranjada por baixo é assim mais branca, que tem uma distribuição essencialmente asiática, ali desde a Rússia Central até lá ao Extremo Oriente. E depois tens um terceiro grupo que é assim o que é mais creme por baixo, tom creme, que ocorre em certas zonas da China, na Coreia, no Japão, e ainda também em certas zonas do lado extremo oriental da Rússia. Portanto, os outros dois grupos são asiáticos. E o grupo europeu, que mesmo assim, portanto, só o grupo europeu, que vai até ali ao limite da Europa, até ao Cáucaso, tem então 9 subespécies, das quais 2 ocorrem na Península Ibérica. Temos a Cita europeia hispaniensis, que é a que ocorre na maior parte da Península Ibérica, e depois temos a Cita europeia Césia, que aparentemente ocorre no norte de Espanha, embora esta seja a subespécie que está presente na Europa Central, mas desta ali até ao norte de Espanha. Portanto, mesmo as do norte de Espanha são diferentes das que nós temos em Portugal, o que mostra mais uma vez que há pouca mistura entre elas. Isto é típico de uma espécie bastante sedentária. Uma pergunta final ainda relacionada com esta questão das subespécies e desta distribuição um bocadinho mais alargada, que eu não quis deixar de fazer esta pergunta porque eu fiquei, confesso assim, um bocadinho surpreendido com esta informação. De uma frase que lida na Wikipédia, na versão inglesa da Wikipédia, a propósito desta espécie, a dizer que o grupo europeia, não é? Portanto, onde está então a nossa, que está relacionada com 2 subespécies, a Neumayer e a Tefronota. Não é subespécies, é Exatamente. espécies, com 2 Espécies, espécies. sim, desculpa. Sim. E, no entanto, que essas 2 divergem cerca de 13 milhões de anos, de acordo com as análises que eles fazem. É uma coisa assim um bocadinho Bom, só extrema, para não é? contextualizar, a Cita Neumayer, que em inglês é o Western Rock Nuthatch, e em português, salvo erro, citando memória, é trepadeira rupestre, é uma ave que ocorre na Grécia, é parecida com a nossa. É uma Penso que espécie diferente mesmo, então, não é? Ok, certo. Sim, mas é um bocadinho maior e tem o bico um bocadinho mais robusto, mas ela, em vez de viver nas árvores, vive nas rochas. Eu vi essa espécie primeiro na Grécia e depois na Turquia. Na Grécia até vi num sítio muito engraçado, que é num sítio turístico muito visitado, que é em E Delfos, até Fronota, onde havia o oráculo, né? E aquilo sim. tem lá uma data de ruínas antigas e aquilo está cheio de trepadeiras rupestres. E aliás, na Turquia é a mesma coisa, onde haja ruínas antigas, andam lá as trepadeiras rupestres. A Cita Neumayer. Até Fronota é mais a leste, ocorre no leste da Turquia e no Irão. Que os ingleses chamam Eastern Rock Nuthatch. Portanto, a Neumayer é Western Rock Nuthatch e a outra é Eastern. Essa questão da divergência de 13 milhões de anos, pois, provavelmente já se começaram a separar há muito tempo atrás e adquiriram características diferentes, efetivamente. Mas o que é interessante é a nossa relacionar-se com essas 2 espécies que estão tão distantes em termos de processo evolutivo, não é? É uma Sim, mas coisa. o que acontece é que na análise genética que hoje em dia é feita, depois são consideradas superespécies, que no fundo é juntar algumas espécies que são relativamente próximas entre si, ali nos grupos intermédios dentro do mesmo género, antes de passar para o nível superior. Ok. Portanto, será de esperar eventualmente mais umas mudanças taxonómicas, alguns no tempo com estas Isso espécies, aí, não é? mudanças taxonómicas, acho que vamos ter que viver com elas durante muitos anos também. Enfim. Pronto, olha, Gonçalo, vamos deixar mais uma vez uma série de coisas para conversar na próxima oportunidade. Portanto, hoje Exato. vamos Hoje terminar ficamos esta por aqui. conversa sobre a trepadeira azul. E então, já sabem, a próxima conversa será sobre o chapim de polpa. Venha ele. É isso. Até à próxima, Gonçalo. Até a Obrigado. próxima, Zé.